E agora o nosso assunto não é a caminhada, não. A caminhada nós falamos sobre ela na segunda-feira, né? Lembra? Aquela caminhada tão especial que vai acontecer sábado agora, lá na Pampulha, a partir de 6h30 da manhã, a caminhada vocacional. Mas hoje a gente fala agora neste bloco sobre Agosto Dourado. Gente, que é uma campanha que acontece todos os anos e o objetivo é incentivar as mamães a amamentarem os bebês. E pensando muito na saúde deles, é claro, né? Dos pequenos e das mamães também, né? Para a gente falar e entender mais sobre este tema, sobre a importância deste alimento materno, eu estou recebendo aqui hoje no programa a pediatra especialista em gastropediatria, doutora Karina Azevedo. Doutora Karina, Obrigada. Que alegria tê-la aqui conosco. Bom dia. Obrigada, bom dia. É uma honra falar desse assunto. E é um assunto que eu já percebi que você gosta muito de trabalhar, né? E as mamães cada vez mais cheias de dúvidas. Inclusive, assim, não é um assunto pequeno, né? Todo mês de agosto a gente fala bastante sobre ele, mas a gente precisa falar sobre ele o ano inteiro. Porque se a gente pensar numa política pública, a mais eficaz para combater a mortalidade infantil é o incentivo ao aleitamento materno. Então, a gente precisa de repetir isso, para as pessoas lembrarem disso o ano inteiro, não só no mês de agosto. Por isso que é o objetivo principal, acredito, do Agosto Dourado, então. Sim, é fazer uma reflexão de como que vem vindo a amamentação em relação às nossas comunidades, né? O nosso núcleo ali, o nosso local, mas também o nosso município, o estado, o Brasil. Então, para tentar ampliar essa informação correta para as mães, a gente gostaria que todas pudessem amamentar exclusivamente no seio materno. Todas as crianças pudessem amamentar exclusivamente até o 6º mês. Até o 6º mês. Só que, atualmente, os dados mais recentes que a gente teve de pesquisa, em 2019, fala que somente 40% no Brasil conseguem atingir os 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Por quê? Quais são os principais motivos que levam a esses dados? Eu acho que o principal é a desigualdade social, porque a amamentação não é igual para todas. O retorno precoce das mães ao trabalho... Contribui muito, né? Muito, muito. Então, desmame precoce vinculado à desigualdade social, falta de rede de apoio dessas mães, que vão precisar de voltar integralmente, muitas vezes, ao trabalho, e não tem orientação o suficiente para manter o aleitamento materno, mesmo com o retorno ao trabalho. Então, isso contribui muito para o desmame precoce. Essa questão de rede de apoio é outro assunto que a gente pode até trazer aqui futuramente. É extremamente importante para as mães terem esse apoio, principalmente nesse início, né, em que elas estão amamentando. E eu sei que essa campanha Agosto Dourado, ela tem um tema, né, a cada ano. Qual que é a abordagem deste ano, doutora? Principalmente educação e apoio. É o apoio, né, que a gente acabou de citar, mas educação de uma forma mais ampla. Não só educar a mãe que amamenta, mas todo o núcleo familiar e toda a comunidade para saber quais são as informações seguras, né? Hoje a gente está vivendo uma era de muita informação, nem sempre elas têm fontes seguras. Então, essa educação para ajudar as mães a fazer as escolhas mais corretas. E essa questão que a gente até falava antes de começar aqui, antes de entrarmos ao vivo, né? Às vezes segue uma blogueira, uma amiga, uma vizinha que fala que uma determinada técnica funcionou e o organismo é diferente. Cada mãe, cada bebê são únicos, né? Sim. E esses mitos, né, vinculados à amamentação, do leite fraco, do leite insuficiente. Que o bebê fica com fome, que não está sustentando o bebê. Sim, que aquele choro é sempre fome, que às vezes a mãe tem uma mama menor e já ouvi muito isso. É incapaz de amamentar o seu filho. Né? E pensando nessa educação, que é a meta da campanha desse ano, é educar as crianças. Porque você já viu falar de aleitamento materno nas escolas? É verdade, um tema importantíssimo, já começar desde cedo. Não se trata. Então, as aulas de biologia tratam muito de alimentação saudável e pouco falam de aleitamento materno para as crianças. E é o primeiro alimento, né? Sim. Importantíssimo. E aí, essa questão da educação é uma das ações também que vocês estão implantando? Sim. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez um e-book, né, comemorando o Agosto Dourado desse ano, que está disponível aí nas plataformas, site, Instagram, é livre, e com algumas quebras de mitos. São orientações breves, mas são importantes. Então, toda família que está planejando engravidar, então o melhor momento para discutir isso é antes, né? É na gestação. Então, procurar essa informação segura.
Agora, dentro dessa campanha, né, de Agosto Dourado, quais as ações específicas estão acontecendo aqui na capital, doutora? Então, teve essa ação, esse lançamento do e-book. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem colocado semanalmente, né, desde o início do mês de agosto, informações livres para os pais nos Instagram. Algumas capitais, algumas cidades fizeram ações assim de mamaço, né? As mães foram em praça pública amamentar seus bebês para incentivar outras mães. Isso é muito importante também, né? E vinculado a isso, ainda tem manifestações aí dos estados e dos municípios e um incentivo àquela consulta pediátrica na 32ª semana de gestação. Então, uma das metas nossas, né, da sociedade brasileira é incentivar o contato com o pediatra mais precoce. Então, a partir de 32 semanas de gestação, garantir que essa mãe seja atendida pelo pediatra. A gente falava da importância desse leite nos primeiros meses de vida ali do bebê, né? O que tem de especial nesse alimento, né? Que ele é tão importante assim para o bebê, doutora? Olha, o leite materno e a sua composição, eles são foco de pesquisas assim constantes. E hoje a gente sabe que ele é muito mais do que caloria, né? Ele é nutrição e a imunidade. Então, do ponto de vista nutricional, ele tem componentes, por exemplo, o DHA, que é um tipo de lipídio presente no leite materno, muito importante para o neurodesenvolvimento. Então, nada substitui o lipídio presente no leite materno para fazer o desenvolvimento do cérebro do bebê. A gente sabe que nos primeiros 2 anos de vida há uma grande modificação do cérebro, um grande crescimento do cérebro, e sem o DHA, por exemplo, ele não consegue atingir o seu pleno potencial. Da parte imune, a gente pode comparar o leite materno com um imunobiológico, né? Um derivado do sangue. Tanta imunoglobulina e anticorpos que estão lá. Então, de cara, ele já protege o próprio intestino por ação local dos bebês, ajudando a amadurecer esse intestino, ser menos vulnerável à infecção. Além disso, as imunoglobulinas específicas que estão lá, elas vão proteger a criança de doenças ou que a mãe já contraiu e produziu anticorpo, ou que a mãe foi vacinada e essa proteção dos anticorpos passa pelo leite materno. Ou seja, é um alimento completo, completo. E a gente falou lá no início também que além do bebê, é bom para a mãe amamentar, né? Eu queria que você falasse um pouco dos benefícios da amamentação para a mãe também. E em seguida, eu queria que você explicasse, nosso tempo está quase esgotando por aqui, as mães, principalmente aquelas de primeira viagem, que tem muita dúvida, que tem receio, que tem medo devido a esses mitos, devido a histórias de amigas, principalmente receio de dor, de não saber amamentar. Queria que você passasse algumas dicas especiais para essas mamães também. Mas antes, quero saber dos benefícios aí desse aleitamento para elas. Materno. Então, assim, câncer de útero, câncer de mama e câncer de ovário, já existem trabalhos demonstrando que a amamentação prolongada, ela protege as mães. Então, é um fator de proteção contra esses tipos de câncer específico. E tem muito a ver com a duração da amamentação. Então, quanto mais tempo, maior proteção para câncer de mama, endométrio e ovário. Além disso, em populações vulneráveis, é um dado importante porque ele ajuda a espaçar as gestações. Então, para a mãe que não tem tanto acesso assim a métodos contraceptivos, a mãe que amamenta e permanece sem menstruar, ela tem um fator protetivo de não engravidar e conseguir espaçar as gestações. E questões imediatas, né? O bebê que mama na sala de parto, aquela mãe tem menos sangramento uterino no pós-parto, porque ela já começa um estímulo à produção da ocitocina. Importantíssimo, então. E essas mamães que têm muitas dúvidas, que têm receio, qual é o mais indicado para elas? Consultar o pediatra na 32ª semana. Já antes mesmo do bebê nascer, já começa essa troca aí, que é importante com o profissional. Educação de novo, né? Então, procurar informação em fonte segura. Acho que o atendimento pediátrico para gestante vai conseguir mudar muito desses mitos que vêm junto com a cultura.
por essas mudanças, né? Esperamos que em breve, né, Sim. mudemos um pouco aí a mentalidade de todas, das mamães, dos profissionais envolvidos, né, com essa educação das crianças. Doutora, muito obrigada por ter vindo conversar conosco. Um grande abraço, Até viu? breve. Obrigada. Olha só, e agora ainda falando sobre este assunto que rende, gente, renderia uma conversa com a doutora aqui de 1 hora tranquilamente, né? Mas, falando ainda sobre educação e doação de leite, o repórter Tiago Fonseca, ele foi conhecer como que funciona o banco de leite humano de um hospital aqui da capital mineira. Vamos conferir. O processo de coleta do leite materno começa na casa da doadora, já cadastrada, que recebe uma série de instruções. Uma equipe do hospital recolhe os frascos de leite, que está congelado. A enfermeira ainda entrega frascos esterilizados, máscara e touca. Júlia, mãe do Eduardo, é doadora há 3 meses. Coleta o leite 1 vez por dia e doa 1 frasco por semana. Eu me sinto extremamente feliz em poder ter saúde, condição para poder doar. Eu falo que a gente não salva só o bebê. Não é só o bebê que é agraciado pelo leite. A gente salva uma família inteira. Você salva uma mãe que está desesperada porque não tem leite. Você salva um pai, você salva uma tia, uma avó, um avô. Então, assim, é muito mais do que só o bebê, né? Então, é um sentimento de extrema gratidão. No transporte, o leite é armazenado nesta caixa isotérmica com temperatura de menos 3 graus. A duração do trajeto da casa da doadora até o hospital não pode passar de 6 horas. Após o transporte, o leite coletado vem parar aqui, no banco de leite humano do Hospital Sofia Feldman, onde passa por uma série de processos. A Cíntia Ribeiro é coordenadora aqui do espaço e vai explicar pra gente. Cíntia, qual que é o primeiro passo? Então, após a apoiadora domiciliar chegar com esse leite humano doado aqui no banco de leite humano, ele é entregue aqui, nessa sala de coleta interna. Aqui na sala de coleta interna, ele passa por um processo de classificação, onde nós vamos avaliar o frasco, a cor, observar se tem alguma alteração. Ele é analisado. Nós colocamos no freezer e depois ele vai para a sala de pasteurização, onde ele vai passar por um processo para eliminar qualquer micro-organismo presente. Ele passa por altas e baixas temperaturas. E é isso que vai garantir a qualidade desse leite humano. Após saem os exames microbiológicos para ver se está tudo certo com a qualidade desse leite e logo depois nós encaminhamos esse leite para os bebês internados na neonatologia. Encaminhamos para o lactário e o lactário fica responsável por fazer essa classificação para poder administrar nesses bebês internados na neonatologia e que precisam tanto desse leite humano para a sobrevivência. O produto final vem para esta sala, o lactário, dentro do hospital, e é destinado aos recém-nascidos. Este espaço aqui do hospital é a neonatologia, onde o leite final vem para os bebês que precisam do nutriente. Cíntia, aqui como é que funciona? Já é o processo final. Exatamente. Então, o leite sai do banco de leite humano, chega no lactário e no lactário a equipe de nutricionistas faz o porcionamento e traz para ser administrado para esses bebês internados aqui na neonatologia. São bebês em estado grave, bebês prematuros, que precisam muito desse leite humano para a sobrevivência. E é importante lembrar que as pessoas elas pensam que o banco de leite humano ele também oferta leite humano pasteurizado para bebês que estão em casa, para mães que estão com dificuldade, e não é assim. O leite humano pasteurizado no banco de leite humano, ele é destinado para esses bebês internados aqui. E nem sempre a demanda que nós temos é capaz de suprir a necessidade desses bebês. E, inclusive, estamos vivendo uma fase onde diminuiu muito o número de doadoras. E quem quer doar aqui para o hospital, como é que funciona? Aquela mãe que está amamentando seu bebê, que está produzindo leite em excesso, que tem o desejo de ajudar a salvar vidas, é só entrar em contato com a nossa equipe do Banco de Leite Humano, que nós vamos ensinar, nós vamos encaminhar uma equipe preparada até o seu domicílio para ensinar como retirar, como armazenar. Nós vamos preencher um cadastro de doadora. Nesse cadastro, nós vamos avaliar os exames e vamos orientar todo o processo e entregar um kit para ela. Bom, e se você está encaixada aí nesses requisitos, né, de doar leite, faça isso. Você vai ajudar a salvar vidas, né? Procure um banco de leite humano, portanto, tá bom?